Às vezes eu pego para conversar com alguns amigos, né, sobre algumas coisas, sobre alguma visão de vida ou o que eles estão planejando para o futuro. E eu vejo que tudo que as pessoas baseiam a sua vida não são em termos assim de que você provou alguma coisa, que você sentiu que aquilo era para você, que você sentiu que era aquilo que você queria, que você se aprofundou naquilo e resolveu que aquele seria o seu caminho. Não. Geralmente são estímulos, digamos assim, artificiais. São estímulos que vêm de uma idealização. E você pode perceber que a sociedade hoje ela é muito, mas muito emocional. Quando eu digo emocional, eu digo na situação de que as pessoas não partem de um princípio de que, talvez, por exemplo, vamos botar aqui de uma forma hipotética. Eu quero casar porque eu quero ter filhos, que eu quero, digamos assim, ter uma estabilidade com família e tudo mais, construir uma família. Não, as pessoas partem do princípio que casa, que ter uma relação, que casar é porque você vai encontrar a pessoa da sua vida. Sabe quando você vê aquele post de uma mulher ou de um cara falando que encontrou a sua cara metade, a pessoa que completou a vida dela e tudo mais? Toda vez que eu vejo um tipo de coisa desse, que a pessoa fala que encontrou, digamos assim, a pessoa destinada, eu levo sempre para um lado de que ou aquela pessoa é louca, sabe, louca, porque você achar que existe uma pessoa destinada a te encontrar e você viver com ela, você é maluco. Pra mim, você é maluco. Não tem outra coisa pra falar. Maluco. Simples assim. E sempre quando eu vejo esse tipo de coisa, ou em questão de relacionamento, onde as pessoas estão muito apaixonadas no começo da relação, é até engraçado porque as pessoas tentam passar essa energia pra você. Sabe? Tipo assim, olha só, olha como meu relacionamento é perfeito. Olha como meu casamento é perfeito. E eu sempre fico na minha cabeça com um bolão, pensando, em quantos meses ou quantos anos esse fogo vai acabar? Não porque eu espero que o relacionamento dê errado, muito pelo contrário, mas porque as pessoas idealizam aquele sentimento inicial de você ter uma parceira, de você ter um parceiro, ou da relação tá dando certo, como se fosse uma coisa tipo de filme, entende? Sabe quando você vê um filme que você vê que o casal é apaixonado, que eles que se divertem muito, que realmente parece que ambos conseguem proporcionar a felicidade um para o outro, que a vida daquele casal, se eles estiverem separados, vai ser muito infeliz. Cara, isso é uma total idealização, isso não existe. Não existe isso, sabe? Você partir para um relacionamento achando que o sexo vai ser bom sempre, o relacionamento vai ser bom sempre, que as pessoas não vão mudar. Por exemplo, você consegue visualizar como você era há 10 anos atrás? Você lembra de como você era, como você pensava, como você agia 10 anos atrás? Você acha que agora, você de agora, vai ser parecido com o você daqui a 10 anos no futuro? Obviamente que não. Você vai ter experiências, você vai ter coisas que vão acontecer na sua vida que vão mudar a sua percepção da realidade, talvez o seu humor, talvez o seu modo de pensar. Você vai mudando. A vida do ser humano é digamos assim, um turbilhão, é um furacão. Sentimentos, de emoções, de situações onde você vai ser testado ou não. Então você nunca vai ser, digamos assim, a mesma pessoa até o final da sua vida. Não vai. As coisas mudam. E provavelmente uma relação que talvez esteja boa hoje com a sua namorada ou com a sua esposa possa mudar para pior ou para melhor daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Então você achar que existe uma pessoa destinada a ficar com você é uma coisa que é um sentimentalismo que foi empurrado na sua cabeça. Como um monte de coisa é empurrado na cabeça de um monte de pessoas. Às vezes eu escuto os caras, por exemplo, falar a seguinte coisa: Epifania, as mulheres são emocionais, os homens são racionais. Eu, o quê? Aí o cara repete pra mim a mesma coisa. Não, porque o homem é um ser racional. O homem é um ser que parte de um princípio lógico.
depois de muita análise. Cara, pega, por exemplo, os relatos que você vê na machosfera de cara se fudendo. Veja o caminho que ele fez na vida dele até ele se fuder. Você vai chegar a uma conclusão simples. O cara foi totalmente emocional. O cara era uma... Literalmente o cara tinha uma buceta entre as pernas. Era uma mulher. Todas as ações que ele tomou, provavelmente você vai escutar um relato de uma mulher que se ferrou na mão de um cafajeste, é a mesma coisa. Pode perceber, pega um relato, vai no canal de uma feminista maluca. Pega um relato de uma mulher que se ferrou na mão de um homem cafajeste, depois pega um relato de algum cara na machosfera e se ferrou na mão de uma mulher borderline. É a mesma coisa, é a mesma história. Por que isso acontece? Tanto homem e mulher hoje são emocionais. Os dois são. O homem hoje é totalmente emocional. Totalmente emocional. É só você ver as ações. A única diferença é que, em certas situações, o homem desliga o emocional e parte pro racional. E a mulher não. A mulher muito dificilmente faz isso. A não ser se ela for uma mulher já mais vivida, ela for uma mulher com mais experiência, ela for uma mulher, digamos assim, que foi forçada a parar de viver do sentimentalismo. Então, existe uma circunstância para a mulher ser racional, mas ela também pode ser. E também, não é porque o homem é racional que ele não vai ser emocional. É a mesma coisa, o homem também tem uma disposição a ser emocional, se ele for incentivado a isso. E aí que chega a questão que eu quero falar. Hoje na sociedade, quando você observa as coisas, cara, existe uma, digamos assim, um forçar a barra para que todo mundo ligue a chave da emoção, viva pelas emoções, porque elas perderam o sentido da vida, sabe? E eu acho que o sentido da vida do ser humano, ele se perdeu muito porque hoje a vida é muito cômoda. Por mais merda que a sua vida seja, por exemplo, eu não tô te dando uma faca, eu não tô te dando um arco e flecha e mandando você caçar um búfalo no meio da mata. Eu não estou mandando você sair para coletar água, para coletar alimentos. Eu não estou mandando você, por exemplo, tomar conta da tribo onde você está, sabe? Coisas que eram comuns na vida do ser humano antigamente. Ou em contexto de guerra, ou em contexto de sobrevivência. Você acha que o relacionamento antigamente dava mais certo? Por quê? Porque você acha que o homem e a mulher, geralmente, claro que um idealista, não acho que era perfeito. Quem fala isso pra mim é louco, que fala que antigamente era perfeito e maravilhoso. Tinha seus problemas também. E muito do que a gente fala e acha é idealizado, porque a gente não conhece ninguém que viveu aquela época. E quando você vai ver os relatos, os caras falam mal. Schopenhauer e por aí vai. Então, o que acontece? Naquele tempo, antigamente, você tinha ali um contexto de guerra, você tinha um contexto de crise, você tinha um contexto onde uma mulher não poderia sair para trabalhar e ser uma mulher independente. Já não tinha emprego para homem, imagina para mulher. Já era difícil para homem. Os caras se fudiam dentro de fábrica. Morriam cedo porque ficavam doentes, porque trabalhavam numa fábrica de merda, destruía o pulmão, destruía o corpo e morriam cedo. Existia uma caralhada de doenças. Entende? Era uma vida difícil. Então, o homem ter uma esposa para ajudar ele e ele procriar, ele colocar mais filhos no mundo para, digamos assim, ter mais braços ali fortes para arar um campo, para ajudar ele na velhice e tudo mais, era uma coisa que você não escolhia, sabe? Eu quero ser migtal. Se você fosse um camponês, você não tinha essa escolha. É por isso que eu falo, a gente que está aqui hoje, eu, você, todos, somos um bando de modernete também. A gente não está diferente das mulheres, não. Se botar a gente lá no tempo lá, do começo da Revolução Industrial, ou até antes, você acha que a gente ia aguentar? Claro que não. Também somos filhos da modernidade. E isso não dá para ser ignorado. Provavelmente 90% dos homens hoje que estão na machosfera não iriam aguentar um casamento tradicional. Aí você fala, mas se tivesse eu
eu iria ter um casamento tradicional. Eu falo, você quer um casamento tradicional? Eu vou te dar um exemplo aqui. Sai daqui da cidade grande, sai daqui e vai pro meio da roça, cortar cana. Lá, no meio da roça, no meio do mato. Não tô falando de cidade com 11 mil habitantes, não. Cidade com 100 mil habitantes. Tô falando cidade lá com 1.000 habitantes. 2.000 habitantes no máximo. Tu no meio do mato, não tem nem polícia. No meio do brejo. Vai lá cortar cana lá. Eu tenho certeza que lá, naquele contexto social, você vai encontrar tua honradinha lá. Mas eu te pergunto, você vai aguentar cortar cana no sol quente? Você vai aguentar ter que trabalhar que nem um animal, que nem um escravo, para poder prover aquela mulher? Lá você terá total controle dela. Lá não tem Estado, lá não tem Lei Maria da Penha. Entende? É um contexto totalmente diferente. É um capistão aquela porra. Então lá você conseguiria ter a tua honradinha. Mas eu garanto que ninguém que tá me ouvindo vai querer ir pro meio da roça para cortar cana só pra ter mulher. Só pra ter uma família. Eu tenho certeza disso. Porque é uma merda. Que é uma merda. Esse tipo de vida não é igual, mas é parecido com como era antigamente. Só que hoje a gente tem escolha, entende? Hoje você pode escolher seguir teu caminho. Hoje você pode escolher ser um mictal. Hoje você pode escolher casar mais tarde. Coisa que não, digamos assim, era opção no passado. Não era opção. Hoje é. Mas o pessoal do passado, eles tinham uma coisa de que eles estavam muito pensativos em sobreviver, em manter sua família, em cuidar dos seus filhos, em cuidar da sua família, em cuidar dos seus negócios, da sua vida, e não ficava consumindo merda. O que eu digo com consumir merda? Por exemplo, às vezes você vê um cara que ele gosta de ler muito livro. Aí ele vai ler livro de romance, por exemplo. Tem muitos livros de romance, por exemplo, que tem ali o autor fez num contexto de romance, mas ele queria passar uma outra coisa, ele queria passar uma outra ideia. E ele colocou no contexto de romance. Mas tem cara que ele só vai ver o romance naquele livro. E ele vai idealizar aquele romance. Aí você vai ver um cara que ele vai ver, por exemplo, alguma coisa que aconteceu na vida de alguém no livro, ou numa série, ou num filme, e ele vai idealizar aquilo como se fosse aplicável na vida dele. Aí ele vai olhar pra vida dele e falar, pô, minha vida é uma merda. E o que vai acontecer? Ele vai ficar maluco. Simples assim. Por quê? Ele não tem que se preocupar em morrer de fome, ele não tem que se preocupar em sair na rua e ser estripado, ele não tem que se preocupar de ir pro meio de uma guerra, tomar um tiro na cara. Ele não tem que se preocupar com essas coisas. No máximo, ele paga a internet, Netflix, a cervejinha no final de semana. No máximo é isso. E não perder o emprego, o subemprego dele. Então as preocupações hoje sumiram. E aí muitas pessoas perderam, o ser humano em si, ele perdeu aquela coisa de que ele não deveria, digamos assim, se importar com minha vida está horrível porque eu não me encontrei numa faculdade. Minha vida está horrível porque eu não sou rico, não estou viajando o mundo, ou eu não sou, digamos assim, tão feliz como aquelas pessoas que aparecem no Instagram. E aí aquelas pessoas perdem o sentido da vida. Você pode perceber hoje. As pessoas não têm nenhum sentido na vida. Você pergunta para uma pessoa o que você quer fazer, qual é a sua ideia de vida, qual é o teu sonho, qual é a tua meta. A pessoa não sabe, não sei. Como você se vê daqui a 5 anos? Não sei. Você sabe a profissão que você quer exercer? Eu acho que eu vou fazer a faculdade tal. Aí vai lá, faz, tenta entrar na faculdade, fica, sei lá, 6 meses, tranca a matrícula e vai para outra. E fica pulando de curso. As pessoas hoje perderam totalmente o sentido da vida. Porque a maioria do sentido da vida do ser humano estava ligado a sobreviver, a procriar e a ter o que comer. Quando isso se estabilizou, aconteceu aquela mesma coisa que... Sabe quando você está jogando um jogo? O jogo é difícil pra cacete. Sei lá, você pega um jogo aí que você quer platinar, por exemplo, você que joga videogame, joga no PC e tudo mais. Você quer platinar um jogo.
E aí, pô, aquele jogo é difícil, poucas pessoas zeraram e tudo mais. Aí você consegue, com muito esforço, platinar. Pô, aquilo ali vai te dar uma satisfação de você, porra, eu consegui platinar isso, consegui fazer isso, consegui passar dessa fase. Entende? Quando você platinar aquele jogo, você terá uma recompensa. Não uma recompensa de fato, mas, digamos assim, de dever cumprido para você. Você atingiu a sua meta. Agora, você entra num jogo, por exemplo, e você vai lutar contra o chefão, você dá um hit nele e você derrota ele, o jogo, sei lá, cheio de hacker, desse tipo de coisa, que faz perder a graça, você vai ver sentido em platinar esse jogo? Não. A dificuldade, a recompensa acabou. Se, por exemplo, você pudesse tomar uma bebida e depois de 2 semanas você teria shapeado, trincado, teria valor você ir para academia? Não. Teria valor você ter o shape trincado? Não. Porque todo mundo iria ter. Isso é uma coisa fácil. Uma coisa que qualquer pessoa consegue atingir. A graça tá em você buscar aquilo. Você ter ali digamos assim, alguma coisa que você sonhe ter, que você idealize ter e você consiga aplicar com seu esforço. Só que hoje não tem. Porque as pessoas não sabem o que elas querem. Não sabem. Elas não têm noção do que elas querem. E aí, quando você perde o sentido da sua vida, você não consegue dar um propósito à sua vida, você vai cair em viver em função de emoção. E aí que tá a merda. Porque você já deve ter pego, por exemplo, um cantor famoso, sei lá, um jogador de futebol famoso, um artista e tudo mais. E a vida do cara parece ser perfeita. O cara é famoso, o cara tem dinheiro, o cara, porra, ele atingiu uma meta considerável na área dele, e o cara vai lá e se mata. Por exemplo, o vocalista do Linkin Park foi lá e se matou. Ou você vê outras pessoas aí que são do ramo artístico, enche o rabo de droga e acaba morrendo de overdose. Quando você para pra pensar, fala, pô, cara, o cara tinha tudo. Por que ele se matou? Mas é exatamente por isso, porque ele tinha tudo. Porque ele não tinha mais nada para ele almejar, ele não tinha mais um propósito na vida dele. O que ele vai fazer? Ele vai ter que arrumar alguma coisa que vai, digamos assim, anestesiar aquela busca dele pelo propósito. E aí essas pessoas vão cair em drogas, vão cair em bebida, vão cair em hedonismo. Aí vai começar a ter parafilia, vai começar a procurar alguma coisa que dê mais tesão a ela. E tem outro exemplo, pornô. O cara começa a ver um pornô normal, um homem com a mulher normal ali. Aí depois ele enjoa. Por quê? Ele já não vê mais graça naquilo. Aí ele procura o pornô mais pesado. E quando ele vai ver, ele tá se masturbando pra pornô de traveco. Sabe? É isso. Você vai perdendo ali o gosto das coisas. E quando você vê, você vai sempre procurando mais as coisas com mais intensidade. E você cai e fica refém da idealização. Você vê hoje sobre a questão do relacionamento, cara. Às vezes eu vejo o cara falando assim, poxa, mas eu acho que todo homem que é beta, todo homem que é incel, todo homem normal queria uma namoradinha, uma esposinha. E ele não pode ter aquilo. Tá, ok, concordo que ele não pode ter. Mas quem te garante que um relacionamento é uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa? O relacionamento não foi feito para ser maravilhoso e gostoso, não, cara. Nunca foi. A ideia nunca foi essa. A ideia foi de que você tendo um relacionamento, primeiro, para o estado, para o país onde você está inserido é bom, porque você cria raízes. Culturalmente falando, você vai querer proteger aquela terra, você vai querer proteger aquela nação, aqueles seus iguais, e você não vai fugir numa eventual guerra. Segundo, vai ter ali uma questão de facilidade para sobrevivência, você tendo filhos, você tendo família. Então, existia um propósito ali. Não era uma coisa de que, eu vou ter uma esposa porque eu vou ser feliz. Não, cara, nunca foi isso. Nunca foi isso. Só que as pessoas idealizam a questão das relações. E sabe o que é engraçado? Quando essa pessoa consegue uma relação, ela percebe que não é tudo isso. Que está idealizado.
Só que ela não consegue chegar à conclusão que é uma idealização de relacionamento que ela tem. Ela vai começar a procurar desculpas. Ah, o relacionamento hoje é ruim por conta do feminismo. Sim, claro. Mas mesmo sem o feminismo, você com certeza encontraria dificuldades. Provavelmente poderia acontecer que o teu relacionamento não dar certo. Sabe? Não é só uma questão de feminismo. O relacionamento é idealizado. O sexo é idealizado. Às vezes eu vejo os caras falando, porra, comer mulher, isso e aquilo. Às vezes você vai pegar uma mulher, por exemplo, que é a mulher bonita pra cacete, mulher gata. Chega lá de transar, cara, não bate. Não deu, sabe? A mulher é ruim de cama, a mulher não sabe fazer um oral direito. Porra, a mulher fede. E a mulher é linda, você é totalmente idealizada, do jeito que você gosta e tudo mais. E a mulher, ela não consegue te dar na cama o que, por exemplo, uma mulher mais feinha consegue. Uma química que uma feinha poderia ter com você. Não vai conseguir te dar. Entende? Não é porque a mulher é gostosa, por exemplo, que o sexo vai ser maravilhoso. Mas existe uma idealização. Como existe a idealização de que sexo é a melhor coisa que existe. Os caras falam, vivem por sexo, vivem atrás de sexo. Só que a maioria das vezes o sexo é uma merda. A maioria das vezes é uma merda. Mas é essa coisa de idealizar, essa coisa de procurar anestesia, que é o sentimento de que se você, por exemplo, sair pra balada, pra comer mulher, você vai se divertir, você vai ser feliz. Aí você sai pra balada, come mulher e sente um vazio fudido no dia seguinte. Eu tenho amigos alfas, cara. Amigos bem alfas. Eu tenho até um amigo meu que ele mora na Austrália e, caralho, ele faz a cata nas mulheres na Austrália. Cata nas mulheres da Austrália. E o cara se sente vazio. O cara se sente vazio. Aquilo não preenche ele de forma alguma. Aquela coisa que colocaram na cabeça dele, por exemplo, de comer mulher vai te fazer feliz? Não faz. Talvez por um tempo curto, talvez até faça. É aquela coisa meio que como se fosse o crack que vai te dar na primeira vez uma sensação maravilhosa, mas depois você nunca mais vai ter aquela sensação. É a mesma coisa. Só que muitos caras não conseguem perceber isso, não conseguem entrar na mente deles de que a busca de um propósito hoje é a coisa inicial na tua vida, sabe? Tu tem que saber se conhecer, saber quem é você, o que você gosta, saber que caminho você vai trilhar. Porque senão, tu vai viver a vida toda frustrado. A vida toda pensando e sonhando com idealismo, que às vezes você tem dificuldade para ter, como por exemplo, sei lá, casar e ter filho. Aí quando você consegue casar e ter filho, você percebe que não é tudo aquilo que você achava que é. E aí, como é que fica a tua mente? Sendo que aquilo que você tinha como propósito não te deu, digamos assim, a satisfação, o gosto que você queria. Você vai partir à procura de dopamina, à procura de mais e mais sentimento, de mais e mais prazer e emoção. Até o momento que você se autodestrói. E eu sempre falo isso com os caras, por exemplo, da Marcha de Férias, ficam putos quando eu falo isso. Que é a coisa do seguinte: não é porque uma mulher ela tem facilidade para arrumar sexo, não é porque a mulher hoje, ela, digamos assim, tem o poder nas relações, que necessariamente ela é feliz. O que eu vejo e conheço de mulher é que, tipo assim, tá com problema mental, tá perdida, tá sequelada por conta de relações ruins e tudo mais, ou por conta de ser usada. É um monte, cara, é um monte. Por quê? Porque talvez para aquela mulher, uma coisa que faria ela se sentir, digamos assim, tendo um propósito, fosse algo que ela nunca testou. Como por exemplo, talvez o sonho dela, talvez uma coisa que faria ela feliz, talvez seja ter filhos. Ou talvez constituir uma família, ajudar o marido dela, ou não necessariamente, sei lá, virar uma mulher que vive atrás do hedonismo, atrás de homens com dinheiro, e talvez ter uma profissão,
uma profissão que não é muito badalada, não é uma coisa que, tipo assim, que todo mundo idealiza. Sabe, uma coisa mais simples. Às vezes eu vejo os caras, até mesmo no meio militar, falando, você tem que arrumar dinheiro, você tem que arrumar muito dinheiro e tudo mais. Primeiro que eu acho que é o seguinte, a questão do dinheiro, ela é muito particular. Porque você pode ter muito dinheiro, mas tu vai deixar pra quem? Tu não vai ter filho. Tu vai deixar pro teu irmão, pra tua irmã, teu sobrinho. Então eu acho que a coisa mais importante é a busca do seu propósito. Porque enquanto você não conseguir, numa sociedade perdida, numa sociedade onde ninguém tem propósito, você não conseguir achar o teu, vai acontecer a seguinte coisa. Você vai ter que, ou você vai ficar uma vida de pura amargura, você vai ser um cara amargurado, que vai ficar batendo na mesma tecla e reclamando do mundo, falar, o mundo é uma merda, as mulheres estão degeneradas, isso e aquilo, os donos do mundo, não sei o que. Ou você pode tentar encontrar, tentar se conhecer, tentar saber o que você quer, o que você gosta, testando, simplesmente testando. Só assim você vai conseguir saber. Você não se sente bem onde você mora? Porra, sei lá, você mora num estado onde as pessoas, sei lá, são brilhantes, são burras pra cacete. Sai daí, entende? Você não se dá bem com a sua família? Se muda. Ou você se dá bem com a sua família, mas você se mudou? Volta a morar com a sua família, sabe? Você se sente bem, sei lá, sendo um cara de negócios? Seja um cara de negócios. Você se sente bem, se sente, digamos assim, recompensado e preenchido, sendo um cara que só tá no campo, morando no campo, cuidando das tuas galinhas, tomando conta da sua plantação? Então faça isso. Só que a maioria das pessoas, elas não conseguem fazer isso. Elas estão perdidas e estão sendo condicionadas a buscar coisas irreais. Uma mulher, por exemplo, ela vê uma relação. Vamos botar uma série aqui, aquela série de merda que existe chamada Lucifer. A mulher vê aquela relação da série da Lucifer lá, ela fala, pô, eu quero um homem igual a esse. Aí o que ela vai fazer? Eu quero um homem igual o Lucifer da série. Ela vai procurar o tal do Lucifer da série. Ela nunca vai encontrar. Nunca. Porque aquele homem não existe. Aquele homem não existe. Aquilo é uma série. Aquela personalidade não existe. O que vai acontecer? Essa mulher vai se tornar uma mulher frustrada. Ela vai procurar sempre essa emoção de ter um Lucifer do lado e nunca vai conseguir. Ao mesmo tempo do cara que ele acha que vai existir a mulher honradinha, que vai ser submissa a ele, que vai fazer tudo o que ele quer, que vai ser a dona de casa. Não existe. Não existe. Você pode encontrar a mulher que ela vai fazer concessões, que ela vai se adaptar a você. Mas agora, 100% do jeito que você acha que deva ser, não existe. Você pode encontrar parecido, você pode encontrar uma mulher que se adapte a esse jeito, mas 100% você nunca vai encontrar. E as pessoas passam a viver essas coisas irreais, a procurar e a buscar coisas irreais. Ninguém mais consegue, por exemplo, ter uma visão de mundo, uma visão de vida, digamos assim, fora da caixinha. Qual é a visão de vida hoje? Por exemplo, brasileiro médio. Você vai comer muita mulher, você vai procurar alguma coisa que te dê dinheiro, alguma profissão, alguma faculdade, algum concurso público. Aí você vai comer mais mulher, aí você vai aproveitar pra caramba. Depois o que você vai fazer? Você vai casar com a mulher que também é rodada, e você também cheio de bagagem emocional porque você também comeu e namorou um monte de mulher. Vocês vão ter um filho, provavelmente 5 anos ou 10 anos depois, um vai enjoar do outro, um vai começar a trair o outro, vai ter o divórcio e vai ficar aquela vida de merda, sabe? Mas o fulano ganha 30 mil no concurso público, mas ele é feliz, ele queria trabalhar lá, é isso que ele queria? Será que é isso que ele queria? Sabe? É isso que ele queria? Sei, talvez sim, talvez não. Mas tudo que as pessoas buscam hoje não é porque elas chegaram a uma conclusão que elas querem isso. É porque é uma visão romantizada das coisas. É porque alguém disse que isso é bom. É porque isso é bom para alguém. Por exemplo, usar a própria machosfera. Você vê lá o cara falando,
o melhor jeito de se viver é no mato. Eu discordo. Eu não quero viver no mato, por exemplo. Eu não acho graça em viver no mato. Não é o que eu quero, não é o que eu aprecio. Mas tem pessoas que vão se dar bem vivendo no mato. Tem pessoas que vão se encontrar vivendo no mato. Aí vai chegar um cara, o melhor jeito de se viver como migtal é ser um celibatário. Não, pra mim não. Pra mim não. Eu ainda sou novo, eu ainda sinto vontade de fazer sexo, então eu vou lá e faço sexo. Vai ter caras que vão preferir GP, vai ter caras que vão preferir boneca sexual, e por aí vai. Entende? A diferença é a pessoa chegar à sua conclusão do que ela quer, do que ela busca, sem se influenciar por essa sociedade. Porque a sociedade ela tenta te vender uma fórmula, de que uma receita de bolo perfeita, que vai dizer que é perfeito para você. Mas quando você atinge essa fórmula de bolo, quando você chega lá, o bolo está pronto e você come aquele bolo, tem gosto de merda. Porque não era bom para você, não era o que você queria. Porque o que vende de que comer mulher, ter dinheiro, ser famoso é maravilhoso, e você vê um monte de famoso sequelado. Você vê um monte de famoso perdendo a vida privada deles. Ele não pode nem cagar no banheiro do shopping, senão um paparazzo tira foto. Entende como as coisas funcionam? Às vezes para um vai ser bom, para outros não. Mas só que tentam te vender uma realidade de que aquilo que eles colocam como o auge para uma pessoa é o que você deve buscar e é o que tem de melhor. Só que quando você chega, você alcança aquilo, não é o que você quer, ou quando você não alcança aquilo, que é muito pior, você se sente mais vazio ainda, porque você não conseguiu alcançar. Você acha que você é um injustiçado. Você acha que você merecia e o mundo, e o feminismo, e as conspirações tirou tudo de você. Sendo que talvez poderia existir uma alternativa para a sua vida e para você, que não necessariamente deveria ser só alcançar essas metas que a sociedade impõe a você. Porque às vezes eu vejo, cara, que muito das pessoas que eu conheci, das pessoas que viveram comigo, que passaram pela minha vida, a coisa que sempre destruiu a vida delas foi um conceito idealizado da realidade, sabe? Alguma coisa que a sociedade disse que ela deveria fazer, elas fizeram e se ferraram. E depois que elas se ferram, é quase impossível elas conseguirem, digamos assim, recomeçar, sabe? É como se você perdesse um braço. Você perder um braço não vai crescer outro. Você pode botar uma prótese, não vai ser a mesma coisa. Raras são as pessoas que conseguem passar, digamos assim, passar por cima das idealizações, desse contexto que o mundo coloca como o certo, como que você deve seguir. São poucas pessoas que conseguem passar por isso e seguir o seu caminho, seguir em frente e realmente se encontrar. A grande maioria ou atinge aquilo que é imposto para elas e vivem uma frustração horrível e procuram se dopar nas coisas mais emocionais, nas coisas que o mundo proporciona, nos vícios mundanos, ou a pessoa nunca atinge aquilo e fica frustrada por uma coisa que ela não tem, que talvez nunca faria elas de fato felizes, sabe? Quando você para observar esse tipo de pessoa, esse tipo de realidade que a gente se encontra, fica claro como o mundo de hoje, em termos assim existenciais, é uma merda, sabe? De você encontrar seu caminho, encontrar seu propósito. É raro as pessoas que conseguem encontrar. São poucas que eu conheço que conseguiram encontrar, que conseguiram se achar. A grande maioria, infelizmente, está perdida.